A crise econômica fez com que 2017 começasse com vários cortes nas prefeituras da região. Na nossa entrevista de sábado, o especialista em gestão analisa o efeito dessas medidas. Prefeitos que assumiram os mandatos em várias cidades da região tiveram que adotar medidas para equilibrar as contas. E sobre esse assunto eu converso agora com o coordenador dos cursos de finanças da FAP, o Alexandre Vander. Alexandre, em São José dos Campos, a prefeitura cancelou o contrato com a Orquestra Sinfônica. Já em Jacareí, o prefeito abriu mão do próprio salário. Essas economias, elas são realmente efetivas? Boa noite, agradeço a oportunidade. Essas economias que são assim muito mais que pontuais de que a prefeitura está tomando, tanto acho que em São José e Jacareí, é para transmitir para a sociedade a questão da economia de que hoje está vivendo também o país, né? São cortes pontuais, mas ela afeta naturalmente a vida da população. É mais para dizer de que estamos economizando. Por exemplo, um prefeito economizar um salário, esse salário não vai trazer nenhum benefício estrutural na economia de Jacareí. Teria que tomar ações muito mais fortes, mas é uma atitude positiva de dizer para a sociedade como um todo de que o país não está caminhando tão bem nesse momento de crise, para que as pessoas também se despertem e possam ter noção dessa nova mudança da economia, iniciando principalmente pela prefeitura. Cortar também a questão de orquestra sinfônica em São José dos Campos, são gastos assim mais de lazer, né, que está sendo tomado. Logicamente que também é uma mensagem que ele está passando para a sociedade de que outros setores também poderão ser afetados por cortes pontuais dentro da economia de São José dos Campos. Temos também a cidade de Cruzeiro, que decretou situação de calamidade financeira, e Taubaté, que suspendeu as horas extras, diárias. Cruzeiro, por exemplo, a gente vê São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, onde tem um fator de produção um pouco mais que elevado. Então, se tem a produção, as indústrias muito mais nessas cidades, eles têm condições de enfrentar um pouco mais essa crise de uma maneira muito mais, entre aspas, tranquila do que Cruzeiro. Então, Cruzeiro, ela depende diretamente da economia, talvez, de São José dos Campos, e daquilo que acontece aqui também em Taubaté, muito mais próxima, talvez uma relação com Jacareí. Então, quando tem um corte, por exemplo, de 10% aqui nessas grandes cidades, as pequenas cidades sentem isso com maior intensidade. Então, por isso de que eles entram nessa questão de calamidade, porque eles dependem, inclusivamente, dessa economia das grandes cidades da região. Professor, nesse sentido, a crise econômica do país, ela acaba contribuindo para que essas mudanças elas venham sendo feitas. Se a gente analisar, por exemplo, a produção, o PIB, que é a produção, Produto Interno Bruto, que associa toda a riqueza produzida de bens e consumo na nação, nós tivemos em 2016 uma retração de 3,8%. Estava previsto para 2016, no início do ano, um crescimento de 2%. Então, teve uma retração de somatória de 5%. Então, perdeu-se muito em 2016, isso dizendo no país como um todo. Agora, para 2017, está prevendo um crescimento de 0,5%, é quase que insignificativo, esse pequeno crescimento. Então, se a produção se produz menos, os estados arrecadam menos, os municípios também têm uma menor arrecadação, porque eles vivem dos impostos decorrentes da produção e da comercialização das empresas. Então, tendo uma menor arrecadação, o governo, estado e município tem menos recurso para investir em benefício da sociedade como um todo. E a gente nota que é praticamente impossível essas mudanças não impactarem de alguma forma na vida dos moradores. Sim, impacta, mas são assim impactos pontuais. Eu preciso cortar, então corta para economizar porque está entrando menos recurso. Mas o importante, esse corte a sociedade sente de imediato. O importante é lógico, até existe esse pensamento também de fazer um pensamento em relação ao futuro.
o que se faz, o que vai ser São José dos Campos, logicamente estão pensando nisso, até mesmo na região, o que vai ser em 2021, quando até essa crise agora começar a passar lá para o final de 2017, 2018, para fazer esses investimentos para que não sinta tanto impacto como talvez nós estamos sentindo agora. Professor, e como essas ações devem ser feitas para que realmente tenham efeito? Eu imagino, por exemplo, o próprio governo também está tomando algumas ações. Eles estão, por exemplo, a gestão já está tendo uma projeção de queda na inflação. O IPCA já vai de 6,8% em 4,9%. Então, quer dizer, a inflação está caindo, porque também as pessoas estão perdendo um pouco de poder aquisitivo. Nós estamos assistindo, por exemplo, o governo cortar a taxa de juro, que é a Selic, de 13,75%, que foi em 2016. O Banco Central já está falando em 10%, já caiu a 13%, está falando em 10% para 2017. Com isso, vai entrar mais recurso, a um dinheiro, a um custo mais em conta. Então, essas medidas já estão sendo tomadas. Então, a gente visualiza de que para lá para o final de 2017, possa ter alguma visão um pouco melhor em relação a isso que está acontecendo. A gente também não vê uma crise tão drástica, tão duradoura, por exemplo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Agradeço por mais uma oportunidade e também está contribuindo algumas explicações com a sociedade como um todo. O prazer foi nosso. Voltamos ao estúdio.